nossa videoaula, né? Onde nós iremos trabalhar com o capítulo 5, propriedades coligativas, tá bom? Então, bom, Centro de Ensino São Raimundo Nonato, Química, segunda série do ensino médio, com o professor Zaqueu Alves. O que nós iremos estudar é nossa aula de hoje. Já vimos, né, que vamos dar início ao capítulo 5, né, onde se refere às propriedades coligativas. E em propriedades coligativas, em nossa aula de hoje, nós iremos ver, né, o conceito de propriedades coligativas. Nós vamos trabalhar também com o cálculo do número de partículas dissolvidas. Que o cálculo de número de partículas dissolvidas é um aspecto fundamental para mensurarmos o efeito coligativos. Vamos trabalhar com o conceito e logo em seguida, né, acredito que na nossa próxima aula nós vamos ver alguns tipos, né, dessas propriedades coligativas, tá bom? Então vamos lá. O conceito. Antes de iniciar o conceito, né, de propriedades coligativas, eu quero iniciar onde nós vamos fazer a observação de algumas imagens com alguns questionamentos. Nós temos aqui a primeira. É possível conservar uma carne utilizando apenas sal? O porquê? Por que a água do mar permanece líquida mesmo quando a temperatura ambiente está abaixo de zero? Já fizeram esses questionamentos? Então vamos lá. Nós temos assim aqui. É possível obter água potável da água do mar? Como? Por que a água em ebulição para de ferver quando se joga sal ou açúcar sobre ela? Já fizeram esse teste? Já observaram? Já ouviram falar? É possível eliminar água de um alimento mantendo suas propriedades e nutrientes? Após eliminar essa água de alguns alimentos, será se vai manter as suas propriedades e os seus nutrientes? Já fizeram esses questionamentos, gente? Então vamos lá. As respostas para esses questionamentos podem ser encontradas a partir das propriedades coligativas. E o que são essas propriedades coligativas? Propriedades coligativas são as propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil. Então vamos lá. Propriedades coligativas, né? São as propriedades do solvente, né? Que na maioria das vezes é a água, que se modifica na presença de um soluto não volátil, que o soluto pode estar na presença líquida, sólida ou gasosa. Mas um soluto não volátil, normalmente eles são sólidos e, portanto, possuem um alto ponto de ebulição. Tá bom, gente? Então, no caso, este é o conceito de propriedades coligativas, tá? Bem simples. São as propriedades do solvente, né? Que vai se modificar com a presença de um soluto não volátil. Que normalmente, né, não volátil, normalmente é o quê? São sólidos. Ok, então vamos lá. As alterações das propriedades coligativas, o efeito coligativo, serão as mesmas se o número de partículas adicionadas em determinado volume de solvente for o mesmo. Mas o que é esse efeito coligativo? Esse efeito coligativo é o quê? É uma modificação que ocorre em certas propriedades de um solvente, quando adicionamos nele um soluto não volátil. Que é justamente o quê? O conceito de propriedades coligativas. Ou seja, vai haver uma modificação, né? Uma modificação dessa solução, no caso desse solvente, né? Quando adicionarmos um soluto não volátil, tá? E para isso, para a gente entender melhor, nós vamos ver aqui, ó, quais são os principais efeitos coligativos que nós podemos descrever. Então vamos lá. E quais são os principais efeitos coligativos?
Olha aí, diminuição da pressão de vapor do líquido na solução em relação à pressão do vapor do líquido puro. Aumento do ponto de ebulição do líquido na solução em relação ao ponto de ebulição do líquido puro. Diminuição do ponto de congelamento do líquido na solução em relação ao ponto de congelamento do líquido puro. Aumento da pressão osmótica do solvente em direção à solução mais concentrada. Quando aqui, no caso, esses efeitos coligativos que foram citados, quando fala em relação ao líquido puro, no caso, é o líquido antes da mistura com o soluto, tá? No caso, é o líquido puro. Não foi adicionado o soluto ainda. Aí, após adicionar o soluto, né, não volátil, vai acontecer essas alterações na solução. Então, vamos lá. Sim. Agora nós chegamos aqui no cálculo do número de partículas dissolvidas. O cálculo de número de partículas dissolvidas do soluto em uma solução utiliza como os critérios fundamentais, são 3 esses critérios. Então vamos analisar cada um deles. Primeiro, natureza do soluto, o número de mols, né, o número de mols, e o fator de Van Hoff. Acredito que seja dessa forma, né? Mas se não, dá de entender. Fator de Van Hoff. Certo. Então vamos lá. O número de partículas final na solução iônica será sempre maior e, portanto, o efeito coligativo na solução iônica será sempre mais intenso. Eu citei aqui essa relação aqui em relação ao número de partículas em uma solução iônica, porque essa solução iônica, porque o cálculo do número de partículas dissolvida pode ser dado de duas maneiras. No caso, se o soluto for molecular ou se o soluto for iônico, certo? No caso, o cálculo do número de partículas dissolvidas no soluto molecular vai se dar da seguinte maneira. O que é esse soluto molecular? É o soluto incapaz de sofrer os fenômenos de dissociação ou ionização. O que é esse fenômeno de dissociação ou ionização? No caso, é a separação de íons que ocorre a partir de compostos iônicos dissolvidos em água. Ou seja, o soluto molecular é incapaz de haver essa dissociação, essa separação, certo? Os exemplos são a glicose, nós temos, deixa eu pegar a caneta aqui, alguns exemplos. É a glicose, sacarose, etilenoglicol e outros compostos, tá bom? Então vamos lá, soluto molecular. Agora, o soluto iônico é praticamente o contrário, né, do soluto molecular. O soluto iônico é o soluto que, quando adicionado ao solvente, sofre o fenômeno de ionização ou da dissociação. Ou seja, no soluto molecular não vai haver essa separação, essa dissociação, tá? E já no soluto iônico, no caso, quando adicionarmos o solvente, né, sofre o fenômeno de dissociação, vai se haver aquele separamento, certo? Nós temos exemplos, nós temos os ácidos, bases, sais e outros compostos, tá bom? Ou seja, para fazer o cálculo do número de partículas dissolvidas, você vai observar primeiro esses dois fatores. Se o soluto é molecular ou se o soluto é iônico. Aí você vai trabalhar dessas duas maneiras, tá? Para fazer esse cálculo do número de partículas dissolvidas, tá bom? Aí nós veremos agora dois exemplos. Um trabalhando com o soluto molecular e outro trabalhando com o soluto iônico. Então vamos lá. Ainda tem o fator de correção de Van Hoff. Então, o fator de correção, na verdade, é um código matemático de correção e foi proposto pelo físico alemão, ou o físico-químico holandês, no caso está o nomezinho do rapaz aí, Van Hoff,
com o intuito de fazer o quê? Corrigir o número de partículas dissolvidas, certo? Que é trabalhado com essa seguinte fórmulazinha aqui, ó. I é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1, onde o I é o fator de correção, né? O alfa é o grau de dissociação do soluto, que ele é dado em porcentagem, por isso que é fácil de identificar qual fórmula trabalhar. No caso, o alfa é dado em porcentagem, né, que é o grau de dissociação. E o Q, o Qzinho é o quê? É o número de partículas obtidas na dissociação do soluto, tá? Então, vamos lá. O fator de correção de Van 't Hoff deve ser utilizado para multiplicar o valor encontrado para o número de partículas da solução. Ou seja, nós vamos encontrar o número de partículas da solução e no finalzinho multiplicar esse valor pelo fator de correção, tá? Que é encontrado a partir dessa forma, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar com dois exemplos, tá? Para a gente ver como trabalhar quando o soluto é molecular ou quando o soluto é iônico, tá? Então vamos lá. Exemplo, nós temos o primeiro exemplo, soluto molecular. Então vamos lá. Olha ali, o exemplo 1. Cálculo do número de partículas presente em uma solução que apresenta 45 gramas de glicose, onde nós temos a sua fórmula molecular, dissolvidas em 500 mililitros de água. Certo. Então, nós vamos trabalhar com a presença do soluto molecular, né? Foi citado alguns exemplos de soluto molecular e um deles é o quê? A glicose. Então, para resolver uma questão onde tem a presença do soluto molecular, o soluto é molecular, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. Mas primeiro eu vou tirar os dados que a questão me deu, né? Tá aí bonitinho, ó. Nós temos a massa do soluto, né? O soluto que é a glicose, no caso 45 gramas, que é a massa da glicose, nós temos aí, ó, nesse exemplo, né? E nós vamos trabalhar também com a massa molar do soluto, que é 180 gramas por mol. Para você encontrar a massa molar do soluto, já foi trabalhado no início das nossas aulas, né? Nossa aula presencial, naquela semana diagnóstica, para encontrar a massa molar do soluto, onde você vai até a tabela periódica, né? E analisar a massa molar de cada um dos compostos. Então vamos lá. Tem aqui, ó, como encontrar a massa molar do soluto. Eu peguei o seguinte, ó. Nós temos o na minha fórmula molecular da glicose, tem o quê? Nós temos a presença do carbono, hidrogênio e oxigênio. Ao carbono, a sua massa molar vale 2, do hidrogênio vale 1, do oxigênio vale 16. Só que eu tenho 6 moléculas de carbono, eu vou fazer a multiplicação por 6. Eu tenho 12 moléculas de hidrogênio, ó, vou fazer a molécula por 12. E tenho 6 moléculas de oxigênio. Eu vou fazer a multiplicação por 6, encontrar esse valor aqui, ó, esses valores. E quando eu somar esses valores, eu vou encontrar um total de 180 gramas por mol, que é a massa molar da glicose, certo? Então vamos lá. Nós temos ainda, nós vamos trabalhar, eu acredito que vocês lembram, né? Nós vamos trabalhar com a constante de Avogadro. Certo? Que a constante de Avogadro, no caso, é um coeficiente, né, que vale, né, o seu valorzinho aqui, ó, que vale 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. Que essa constante de Avogadro é definido como sendo o número de átomos por mols de uma determinada substância, tá? No caso é constante, então sempre vai ser esse valor aqui, ó, 1 mol. 1 mol de qualquer substância equivale, né, a 6,02 elevado a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, partículas, entidades, tá bom? Já foi trabalhado com essa constante de Avogadro, né? De Avogadro. Então vamos lá. Então vamos continuar aqui no exemplo. Aí nós temos aqui os dados que eu tirei, né? A massa molar do soluto,
é a massa do soluto, né? 45 gramas de glicose, e tem a constante de Avogadro. Olha, primeiro passo, calcular o número de partículas por meio de uma regra de 3. Essa é a primeira coisinha que a gente vai fazer. Então, vou fazer a seguinte regra de 3 aqui, ó. E vou pegar aqui, ó. No caso, tem um errozinho aqui, ó. Em um mol, quando diz aqui, ó, 180 gramas por mol, quer dizer o quê? Em um mol de glicose, eu tenho 180 gramas. E um mol de glicose equivale a quantas entidades? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aqui no caso é meu expoente, tá, gente? Então, vou fazer a seguinte relação. Eu vou pegar os 180, ó, que é a massa molar, ou seja, a massa molar está para a constante de Avogadro. Ou seja, 180 gramas, né, de glicose equivale, ó, a 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas. Sempre você vai pegar a massa molar e está relacionado à constante de Avogadro, tá bom? Mas em 45 gramas de glicose, eu vou ter quantas partículas? Então, vou lá, ó, 45 gramas de glicose está para X. Eu vou fazer meio pelos extremos, vai ficar 180 vezes X, e esse valorzinho aqui, 45 vezes a minha constante de Avogadro. Então, vai ficar dessa maneira, ó, 180 vezes X, e 45 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. O 180 está multiplicando, né? Vou continuar aqui, ó, vou deixar multiplicando, e vou multiplicar o 45 vezes 6,02. Foi feita a multiplicação, então eu encontrei 270,9 vezes 10 elevado a 23. Agora, o 180, como está multiplicando, eu vou passar ele dividindo para o segundo membro. Eu vou fazer a divisão de 270,9 dividido por 180, que eu vou encontrar 1,5. E a minha potênciazinha aqui, ó, 10 elevado a 23, eu vou conservar. Ou seja, em 45 gramas de glicose, eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Ou eu tenho 1,5 vezes 10 elevado a 23 partículas, certo? Partículas dissolvidas. Então, bom, aqui foi a forma de você encontrar o número de partículas, né, dissolvidas quando o soluto for molecular. Soluto molecular, tá bom? Você vai utilizar o quê? Só tirar aqueles dados, né? Você vai tirar a massa, que é dada em gramas, que vai ter na questão. A massa molar do soluto, você vai conferir lá na tabela periódica, né? E você vai fazer a relação com a constante de Avogadro, certo? Então, vamos lá. O exemplo 2, no caso, já vai ser quando o soluto for iônico, tá? Então, vamos lá. Calcule o número de partículas presentes em uma solução que apresenta 90 gramas de carbonato de potássio, onde nós temos a sua forma molecular, dissolvida em 800 mililitros de água, sabendo que o grau de dissociação desse sal é de 60%. Então, como é que você já vai saber a diferença para resolver de um soluto molecular ou um soluto iônico? A partir do grau de dissociação. A questão me deu o grau de dissociação. Então, você não vai trabalhar da mesma forma que eu trabalhei com o soluto molecular. Aqui já o soluto é iônico, porque tem o grau de dissociação, certo? E para trabalhar com o soluto iônico, você vai utilizar a formulazinha lá do rapazinho lá, certo? O fator de dissociação. Então, vamos lá. Continuando. Vou tirar os dados, né? Como eu sempre faço. A massa do soluto, 90 gramas. A massa molar do soluto, 138 gramas por mol. No caso do carbonato de potássio. E aqui tem um alfazinho aqui, o grau de dissociação, 60% ou 0,6. 60 eu vou dividir por 100, né? Eu vou encontrar 0,6. Certo? Então, vamos lá. Vamos lá, o primeiro passo. Vou trabalhar com regra de 3, da mesma forma que eu trabalhei lá no exemplo anterior, ó, bem simples. Vou pegar aqui a massa molar, ó, 138 gramas de carbonato de potássio. Está para o quê? A constante de Avogadro, 6,02 vezes 10 elevado a 23.
E a massa, 90 gramas, né, está para X, que eu quero encontrar. Então, vamos lá. Regra de 3, ó, vou trabalhar com a regrazinha de 3 aqui, ó. 138 vezes X e 90 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, vamos lá. Vou multiplicar aqui esses dois, ó. Vai ficar dessa maneira. 90 vezes 6,02, eu vou encontrar 541,8. O 138 está multiplicando, vou passar ele dividindo. E 541,8 vezes 10 elevado a 23 dividido por 138, vou dividir esses dois aqui, ó. E fazendo a divisão, vou encontrar 3,9 e o 10 elevado a 23 vou conservar. Partícula, ok. Ah, professor, mas até agora está igual quando o soluto é molecular. Sim, tá ok. Até aqui tá ok. Aí vamos para o segundo passo. Porque quando o soluto for iônico, você vai diferenciar que quando tem a presença do grau de dissociação, o primeiro passo você vai trabalhar a regra de 3, até aí tudo bem. Agora vamos para o segundo passo. Você tem que lembrar desse valorzinho aqui, ó. Vamos trabalhar com ele já já, tá? Então vamos lá. Segundo passo, você vai trabalhar calcular o número de partículas de um soluto iônico. Então vamos lá. Vou trabalhar agora o seguinte. Você vai utilizar a fórmulazinha aí, ó. No caso, a fórmula do Van 't Hoff, né? Que é para encontrar o fator, o fator de Van 't Hoff. Então vamos lá. TI é igual a 1 mais alfa vezes Q menos 1. O I é o fator de Van 't Hoff. O alfa é o grau de dissociação do soluto e o Q é o número de partículas obtidas nessa dissociação. Tem uns dados aí que eu tirei. O I, estou procurando, que é o fator, né? O alfa, me deu lá na questão, né? 60%, vocês lembram? É 0,6. E o Q é 3 por Q. Eu não tirei, mas lá no início tem assim, ó. É K2. Deixa eu pegar a borracha aqui, peraí. Deixa eu pegar a borracha. Ensinar como encontrar esse número de partículas aqui, tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar a caneta. Lá no início diz que a massa, a forma molecular do composto que nós estamos trabalhando é K2, CO3, certo? E o valorzinho de Q aqui, que é o número de partículas obtidas na dissociação, se eu for separar aqui, ó, se eu for separar, eu tenho duas moléculas de potássio, certo? Duas moléculas de potássio. E esse composto aqui, CO3, ó, é só 1. E 2 mais 3, 2 mais 1, vou encontrar 3. Dissociação, vou separar aqui, ó. De potássio ficou 2. E CO3, ó, ficou quanto? Só 1. Só um composto CO3. Aí 2 mais 1, vou encontrar 3, tá? Que é o número de partículas obtido na dissociação. Aí aqui eu já fiz a fórmula, ó. Vai ficar 1 mais 0,6, que é o valorzinho de alfa. O Q vale 3 menos 1. Aí continuando, 3 menos 1 dá 2. Aí eu vou 0,6 vezes 2, vou multiplicar primeiro, né? Vai dar 1,2 e 1,2 mais 1 dá 2,2, certo? Continuando agora. Determinar o soluto de partículas reais presentes na solução. Primeiro eu vou pegar aqui o valor das partículas encontradas no meu primeiro cálculo, utilizando a regra de 3. 3,9 vezes 10 elevado a 23. E vou multiplicar. E o outro, né, que é o fator, né, que eu encontrei, 2,2. Vou fazer a multiplicação entre eles. Aí eu vou pegar 3,9 vezes 2,2, vai ficar dessa maneira aqui, ó, 8,58 vezes 10 elevado a 23. Ou seja, quando o soluto for iônico, eu vou trabalhar com regra de 3 e depois multiplicar pelo valor encontrado a partir do valor encontrado do fator de Van 't Hoff, tá bom? Vou trabalhar dessa maneira, tá? Então vamos lá.
Chegamos ao fim da nossa videoaula, né? Qualquer dúvida pode estar entrando em contato, né, no meu PV, a partir do número do WhatsApp, né, que pode ser encontrado no nosso grupo da turma, certinho? De já quero agradecer a atenção de todos e tenham todos um bom dia, né? Para finalizar, eu quero finalizar com a seguinte frase: o estudo é o melhor caminho em direção à realização de todos os nossos sonhos. Por isso é necessário estar sempre focado, motivado e determinado a se dedicar ao máximo nessa luta diária, tá bom? Mais uma vez, tenham todos um ótimo dia e um ótimo início de semana.